Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, Mestre, a presença dos benfeitores amigos sempre junto a nós. E, como disse a leitura, que nós possamos aprender, Senhor, a pedir as Suas bênçãos com fé, com confiança, com resignação, Senhor. Os nossos pedidos consigam transpor as esferas superiores e serem alcançados, Senhor, por vós. Que nós deixemos de pedir tantas coisas, Senhor, futilidades às vezes que pedimos, e cada um de nós sabe o que é, mas é como disse a lição também, nós ainda estamos aprendendo e temos certeza que um dia saberemos pedir o necessário, Mestre. Mas, como eternos pedintes, continuamos, Senhor, um dia mais, pedir pela nossa saúde física e, sobretudo, Mestre, nos tempos de hoje, pelo nosso equilíbrio emocional, espiritual, porque vemos, Mestre, tantas pessoas, todos os dias, tão desequilibradas, tão desesperançosas, frustradas, irritadas, que nós possamos ter um pouquinho mais de equilíbrio todos os dias, Senhor. Percebendo o nosso mentor amigo junto a nós e respirando fundo para continuar a jornada, Mestre. Te agradecemos, Mestre, a casa de Sebastião Marte que nos ajuda e que os nossos amigos que aqui não puderam vir também possam receber essas emanações fluídicas junto a eles. Graças a Deus. Saudações fraternas a todos os trabalhadores e trabalhadoras que carregam a bandeira Deus, Cristo e Caridade. Que presente nesta noite estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, irmão maior que referência para nós no nosso desenvolvimento espiritual, emocional e psicológico. Que bom se todas as casas de orações, seja qual for a religião, estivessem cheias. Aqui nós temos irmãos encarnados e desencarnados que vieram para melhorar o entendimento da terapia do Evangelho, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é um Evangelho meramente para ser lido. O irmão e a irmã que se coloca no caminho da espiritualidade, com o decorrer do tempo, muitos procuram o espiritismo por uma necessidade emergencial, outros por curiosidade, salvo exceção aqueles que nasceram em berço espírita. Mas uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita é a necessidade da reforma íntima. Não existe fenômeno maior do que o trabalho do autoconhecimento. Se permitir se descobrir, se permitir quantos entulhos de natureza emocional carregamos, como prepotência, inveja, orgulho ferido, melindre. Naturalmente, a natureza, ela não dá salto, assim já falou nosso querido irmão pesquisador Lavoisier. Tudo se transforma, tudo se ressignifica. 2024 está entrando ou já entrou. Pode ser que 2024 seja mais um ano de repetição. Hermance Dufour, que trabalhou com Allan Kardec, menciona agora na erraticidade, como uma doutora estudiosa do psiquismo humano, que 2/3 da população apenas dormem numa encarnação. Isso é muito triste. 2/3 de nós estamos ainda presos à cultura do paternalismo. Como falam as crianças, Papai do Céu ajuda, com certeza. A misericórdia divina é
tão infinita, que nós temos as bênçãos das reencarnações. E a misericórdia é tão infinita que nem sequer quando nós chegamos na erraticidade, que ainda teimosos, curiosos, querendo saber quais foram as últimas encarnações, os mentores e guias e mentoras, com muito amor e amorosidade, vão tentando nos dar um tempo, porque não temos estrutura psíquica para perceber as maldades, as atrocidades. Aí começamos a compreender que durante uma encarnação aqui na Terra, diversas doenças foram necessárias, doenças kármicas, que ao mesmo tempo nós podemos atenuá-las por meio da lei do amor, da lei da fraternidade, da lei da caridade. Mas para termos essa tomada de consciência, que de fato é o que estamos falando aqui hoje, nesta casa abençoada, nessa casa de caridade, nessa casa de evolução espiritual, é ampliar nossa mente em cima do Evangelho, de buscarmos um entendimento macro ou uma expansão consciencial, de sairmos do mundinho pequeno, só de receber, querer receber, e não temos nenhuma preocupação com os deveres da agenda cristã. Queremos evoluir num passe de mágica. Seguir o Cristo, seguir o Mestre, não é ficar confinado em palácios. Seguir o Mestre, cada um de nós, em algum ponto, precisamos deixar algo para trás. Deixar que as águas do riacho, com águas cristalinas, leve esses entulhos, leve essas prepotências, leve essa mente rígida. E nós somos tão limitados que nem sequer compreendemos que boa parte das doenças, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos informa que boa parte das doenças que nós temos hoje são oriundas desta vida, não são de vidas passadas. Porque não entendemos, não compreendemos, repetimos heranças atávicas de encarnações, meramente preso ao rito religioso. Pedimos perdão e não fazemos nada para melhorar. 2024 chegou, talvez 2024 seja um ano novo, ou não. Só dependerá exclusivamente de nós, de nos buscarmos o autoconhecimento. E na busca desse autoconhecimento, no capítulo 9, Jesus no Lar, psicografado pelo saudoso, querido irmão Chico Xavier, que deixou o legado, pelo espírito Neio Lúcio. É uma obra para quem ainda não teve a oportunidade, porque o Espiritismo é um arcabouço praticamente infinito de conhecimentos. Nós temos uma doutrina espírita que não falta informações. Nós temos a dádiva, o presente do Pai Maior, de desdobrar, até porque nós já estamos em condições de elevar o pensamento, elevar a compreensão. Aqueles que ainda estão no Morro da Capelinha, em Planaltina, que tem 200 e poucos metros de altura, com todo respeito. Aqueles que estão aqui no chão, com todo respeito, eles não conseguem ver além. Aqueles que estão no Monte Roraima, com quase 3.000 metros de altura, conseguem ver o mundo mais amplo. E aqueles que estão na Aconcagua, mais ainda, e no Everest, o pico mais alto do mundo, ou acima do Everest, porque nós entendemos quando estudamos de fato, e não ficamos memorizando igual os papagaios, com todo respeito aos papagaios, nossos irmãos animais em evolução. Quando nós estudamos, aprendemos uma coisa básica: espiritualidade nos abraça, nos acolhe, mas depende da nossa parte. E aí a importância do estudo, uma doutrina que trabalha com 3 pilares: filosofia, ciência e fé racionalizada. O que nós queremos mais do que isso? Nós temos um presente na mão. E se nós estamos na casa espírita hoje, é porque já cansamos de velhos modelos, de velhas crenças limitantes, que mais provoca sofrimento
do que alegria. A mentora Joana de Ângeles, quando ela discorre nas suas 16 obras, estudo psicológico, o que mais a Joana de Ângeles faz é levantar a nossa autoestima. Levante a autoestima. Como é que eu chego na casa espírita sem um pingo de esperança? Como é que eu chego na casa espírita revoltado com tudo? Qual é o trabalho espiritual que surte efeito? Nenhum. Depois de muitos evos, que os cabelos ficam brancos, e talvez nem quando os cabelos ficam brancos, desencarnaremos com as mesmas mazelas. E quando fala nosso querido irmão Raul Teixeira, só muda o corpo. Carregamos tudo para o outro lado. E ficamos pasmos quando lemos as obras da irmã Dufaux, quando ela fala de irmãos que desencarnaram por motivo de câncer e continua com câncer do outro lado, em tratamento no Hospital Esperança, coordenado pelo nosso querido irmão Eurípides Bassanufo. E o Espírito fala: mas eu conheci todo o Espiritismo. Sim, você conheceu tudo, toda a doutrina. Você ajudou muito, você fez sopa, você fez caridade, tudo. Só esqueceu de você. E aí, o que é processo de maturidade? Que 2024 seja mais amplo, com a historinha Jesus no Lar, que amplia a nossa visão. Aqui vai ser dado um conselho para todos nós, principalmente o palestrante. É o primeiro, quando eu preparo uma palestra, aí a lanterna acende, está vendo? Você não está fazendo isso, está vendo? Porque falar em público é muito fácil, Fred. Quando colocar em prática é outra história. Então, o palestrante ou o orador, ele é o primeiro a se cobrar. Mas vamos falar do capítulo 9. Primeiro eu queria mencionar, para quem não conhece Jesus no Lar, que compre. Vocês podem até baixar em PDF. É uma obra atemporal, como o Pequeno Príncipe, só para facilitar. Os estudos falam que até 2030 nós estaremos estudando o Pequeno Príncipe, porque é uma linguagem que foge o tempo, ela é atemporal. Cada vez que você pegar Jesus no Lar, ou cada capítulo, que é uma página e meia, até isso foi trabalhado de forma didática, porque muitas pessoas não têm o hábito da leitura. Então uma página e meia é o suficiente para você ler antes de dormir ou acordar. Nós que somos da ciência, que temos a ciência empírica, que é a ciência da observação, comece a estudar. Lembre que da palestra no Saison, o Marcos Terra aconselhou. Então comece a partir de hoje, ou a partir de amanhã, leia apenas um capítulo de uma página e meia. E perceba a sua mudança durante o dia, a psicosfera. Chega pessoas com 1000 obstáculos, com pedras, com palavras pesadas, e você só escuta. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender que cada um só dá o que tem. Joãozinho não pode doar o que ele não tem. Da mesma forma também Mariazinha. Quando percebemos pessoas completamente desequilibradas, no âmbito família, no âmbito trabalho, social, o que temos que fazer? Orar por elas, vibrar, radiar. E todos nós podemos fazer isso. E não nos permitirmos entrar na bolha da violência. Violência gera violência. Gentileza gera gentileza. E isso é um processo para a gente. Para a gente. Sabe quando a língua coça para fofoca? E nós recorremos à música Quanto à Luz, enchemos a boca de água, até passar o ímpeto atávico da fofoca. Aí depois de 2 semanas, a espiritualidade dá um toque em você. Se você tivesse falado aquilo que não procede há 2 semanas, olha o que teria acontecendo agora com você. Então, reforma íntima é isto. É um processo árduo. Mas os discípulos estavam conversando, Jesus não estava presente, e veio a discussão: qual o homem mais sábio do mundo? Isso na época de Jesus. Uns falaram fulano, beltrano, ciclano, mas teve um que mencionou Sócrates. Isso não está no livro, estou adaptando. Que Sócrates foi conhecido por muitos historiadores, é conhecido por muitos historiadores como um dos homens mais sábios do mundo antigo. Isso, claro, antes de Jesus. E na obra O Novo Mandamento Vos Dou,
do Dr. Inácio, né, psicografado por ao mineiro, agora me deu um branco agora, Carlos, ele fala que Sócrates, a encarnação de Sócrates, a primeira coisa que Sócrates pediu, que ele queria vir, achei até engraçado, numa encarnação que não fosse lembrado, esquecido. Mas não tem como, gente. É o acúmulo de credenciais. Lembra da mãe de André Luiz? Quando André Luiz no nosso lar falou: eu quero estar com você. Não tem como. Eu vim te visitar. Você ainda não tem credenciais para ir para outras colônias. Mas Sócrates pediu: eu quero ficar no anônimo. Mas mesmo assim foi o professor de Allan Kardec. Pastalozzi, me corrijam. Segundo livro, Encarnação de Sócrates. Bom, como Santo Agostinho foi encarnação de Platão. E são as abençoadas encarnações. Se é verdade ou não, um dia nós saberemos a verdade, né? Mas pessoas idôneas que fazem um trabalho magnífico, um trabalho que mexe com a psicosfera de uma cidade ou de um país, não perderia tempo para ficar ouvindo espíritos levianos. E cabe a nós, quando temos oportunidade de receber essas mensagens, sermos grandes observadores, porque um dia também reencarnaremos em outros personagens, dando sequência ao trabalho do amor. E Jesus entrou e mencionou para os discípulos que estavam indagando: quero vos contar-lhes uma história muito antiga, há muito tempo, onde o mundo vivia completamente em trevas. Imagina, se hoje nós temos a violência, eu fico pensando naquela época. E Jesus contando: o Pai misericordioso de muito amor, como fala no Velho Testamento, Deus é amor, preparou o primeiro missionário para que reencarnasse na terra e ajudasse os humanos a melhorar. Ajudasse os humanos, mesmo pelo ofício de professor, esse trabalhando como professor, pudesse falar da imortalidade da alma, que a vida continua. E ele foi muito bem preparado. Doravante, quando esse professor reencarnou aqui na terra, o primeiro missionário, que começou a trabalhar, eu tenho que adaptar agora para fazer mais sentido para nós, que naquela época não existia universidade, se tornou um doutor, teve um pós-doutorado, ele se envolveu tanto no estudo da letra profunda, que automaticamente ele se colocou: eu não tenho para que ficar falando para a massa, o meu grupo é um grupo de intelectuais. E ele foi se fechando no seu mundinho, porque a missão de professor, e aí você deduz, de uma lógica aristotélica, o projeto de um professor, você tem seu ganha-pão. E o poder que um professor e uma professora têm em uma sala de aula, quando é trabalhado para o bem. E todos nós, independente qual seja a matéria, matemática, filosofia, psicologia, antropologia, nós estamos em contato com pessoas. E o nosso exemplo, como menciona as culturas populares, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, como, seja qual for o ofício, nós estamos falando de amor, falando de respeito. E esse professor entrou tanto no mundo dos intelectuais que esqueceu as massas. As massas, o senso comum, as pessoas semi-analfabetas, as pessoas que não tinham condições de estudar. Imagina a alegria de um professor quando um aluno aprende a escrever, principalmente os adultos, a alfabetização dos adultos. Você não quer imaginar. Essa semana passada, uma aluna de um curso que eu ministrei há muito tempo, pegou no canudo do curso de psicologia. E naturalmente a primeira pessoa que ela veio agradecer foi para mim, que eu dei um curso lá no interior do Maranhão, na Chapada das Mesas, para onde a gente vai, você vai de passeio e vai ir dando os cursos, não tem como. A gente não consegue ir só para passear ficando na praia do Havaí. Tem que aproveitar o lazer e trabalhar. Então essa jovem falou algo que eu tinha completamente esquecido. Há uns 5, 6 anos eu mencionei num colégio rude, com um buraco imenso no chão, uma cratera dentro da sala de aula.
coisa de interior do Maranhão. E aí eu falei, olha, para eles, o não nós já temos. Estamos agora atrás do sim. Nós temos que trabalhar a promoção social, nós temos que trabalhar a visão empreendedora, nós temos que acreditar, nós temos uma espiritualidade maravilhosa que nos auxilia de todas as formas. Não é que a menina gravou isso? E foi, né, como menciona um ditado popular, comeu o pão que o diabo amassou e pegou no canudo. Uma jovem do interior de um pequeno povoado com 500 habitantes. Então, a gente como profissional mexe, não é orgulho, não é isso, porque a gente auxiliou. Jesus não ficou empoderado, Jesus fez o que ele tinha que fazer, sem empoderamento, ajudou a todos que buscaram, e não saiu falando, ajudei fulano, beltrano, ciclano. Tanto é que o mestre não deixou nada escrito. O que nós temos de Jesus é através dos 4 apóstolos que vivenciaram a experiência com o mestre. Então esse professor, infelizmente, começou a escrever, só teoria, mas não chegava no povo. Não chegava no povo. E quando eu cito isso, eu estou me referindo à questão primordial do lado social, de um professor que tem a didática de ensinar os jovens ou outras pessoas numa casa espírita a melhorar a didática na evangelização, a melhorar a didática nos cursos, que isso é um problema muito sério. Está melhorando muito, mas eu vejo muitos comentários. A casa começou lotada de jovens para estudar o curso X da doutrina, um curso de 2 anos, de 1 ano e meio, 1 ano, e quando termina tem 3, 4, 5 pessoas. Percebe que até para ser um palestrante não basta ter boa vontade. Quem não lembra aqui do nosso querido, quase que eu falo saudoso, acabei de matar o Divaldo Franco, está vivinho lá na Bahia, quando ele não preparou a palestra e Humberto de Campos apareceu para ele por meio da evidência, ele não conseguia falar nada, lotado o auditório, a primeira palestra dele, e ele fala, em respeito ao público, eu vou te ajudar, mas a próxima palestra você prepare. Percebe que tudo depende da gente. Primeiro passo, espiritualidade, abraça, acolhe, e esse, infelizmente, profissional, missionário, se perde no processo. Mas o Pai é tão misericordioso, que manda o segundo missionário. E há toda uma preparação. A espiritualidade não desiste. Você tem 2 pernas, pode cruzar a ponte, tente outra vez. Cai, levanta, cai, levanta. Eu trabalho com drogatização, recebo muitos jovens na terapia, e o discurso é o mesmo. Caiu, bora levantar. Caiu, bora levantar. Uma hora você segura. Caso assim que se fala, enquanto você não matar sua mãe de nervosismo, quem sabe? Aí é tarde demais. O que é um preço de uma mãe? O que é um preço de um pai quando perdemos? Bom, o missionário, ele vem com o ofício, o segundo, de mexer com a medicina, de ajudar principalmente os pobres. E o Neio Lúcio, ele fala que o médico se envolveu tanto em laboratório, tanto em pesquisa, tanto na pesquisa, que esqueceu completamente. Quem é que não lembra aquela cena do Nosso Lar, que a secretária pedindo para o André Luiz, doutor André, atende esse casal, eles são muito pobres, você de novo, né? Tem até um duelo, porque aquilo é constante, você de novo me pedindo, tá, manda entrar. Ele sentiu, nos 8 anos umbralino, quanto foi importante aquelas pequenas ações. E outras ações que ele também fez que nós não sabemos. Os livros não contam tudo, o filme menos ainda, como coisas, fatos importantes do meu ponto de vista que o filme não aborda. Mas o médico, ele foi ganhando prêmios. Esse negócio de premiação tem que ter muita estrutura psíquica, porque o ego infla demais, é o pavão que não voa. E uma pequena correção, uma vez numa palestra alguém falou, não professor, pavão voa, eu sei que voa, mas não voa igual uma águia. O pavão ele abre, ostenta, né? Então quando coloca as medalhas no peito, isso mexe muito com o nosso brilho.
Não tem nada errado ser condecorado, não tem nada errado. Mas quando nós seguimos o Mestre Jesus, nós não se perdemos nessas pequenas coisas. Certa vez, atravessando aqui a Asa Sul, ali eu vi uma santa. Há muito tempo eu não vi uma santa. Ali era uma santa. Eu não sei se era cuidadora, se era enfermeira. O velhinho, cabeça branca, que lutou na Itália, gritava, berrava, retratava todo o campo de batalha da Itália. E a cuidadora lá, com maior paciência com ele, eu falei, essa aí é santa. E falava cada coisa, perdeu, ele bagunçou o juízo, né? Guerra não é brincadeira. Voltou da Segunda Guerra Mundial totalmente desequilibrado. E precisa de uma santa, ou de um santo, para ter a santa paciência, para cuidar de uma pessoa num estágio desse. Eu não teria. Me dá uma enxada para capinar, apesar que eu não sei capinar direito, vai dar dor de coluna, mas eu tiro o chapéu para os profissionais de saúde ou da educação que tem paciência. E o médico se perde porque ele só quer atender os ricos, porque os ricos têm dinheiro. Quando eu trabalhei um bom tempo na casa Bom Pastor, na zona rural do Paranoá, uma casa espírita, eu até conversei com a dirigente, por que chama o nome de casa Bom Pastor? Estranho. Soava em mim aquela coisa evangélica, tinha meus preconceitos, né? Estavam acabando os preconceitos religiosos, aos pouquinhos. Não, ela foi me explicando, eu fui entender por que a casa era casa Bom Pastor. E aí, a cada 15 dias, 2 grandes médicos, renomados de Brasília, chovendo, poeira, sol, pedra, ou seja o que fosse, eles estavam na zona rural do Paranoá, atendendo adolescentes grávidas, idosos, crianças, com muita amorosidade, com muito amor, e levando seus 2 pequenos filhos. E eu, trabalhando, na evangelização, fiquei observando aquelas crianças daqueles 2 médicos. Daqui 15 anos, 20 anos, já estão adultos. Olha o exemplo que esses pais médicos, deixando o conforto, classe média alta, para cima, e as crianças acompanhando, porque a melhor forma de educar não é só prometer uma poupança, a cada mês como é que fala, gorjeta? Que os pais dão para os filhos, dinheiro? Mesada, justamente. Não é, gente, não é. Então, aquilo eu fiquei pensando, e pensando, doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres e dos doentes. Quem aqui não lembra daquela cena? Tem um livrinho do doutor Bezerra de Menezes, os melhores contos, acho que é isso, melhores contos, me corrijam. Meu Deus, que livro é aquele? Você começa a ler a obra, aquilo vai te elevando o teu padrão de pensamento, de bondade, de altruísmo. Chegou um ponto de uma jovem, foi um jovem, não recordo, a gente lê tanta coisa, mas importante é a essência, chorando copiosamente porque o pai ou a mãe tinha morrido e não tinha o dinheiro para o enterro. E o doutor Bezerra de Menezes não pensou 2 vezes, tirou o anel do dedo, o anel de médico, imagina aquela época, o anel de médico de formatura, falou, está aqui, faça bom uso, vendam e pague toda a despesa que a família precisa. Isso nós chamamos de despreendimento. Despreendimento. Infelizmente, o médico falha também. Mas o Senhor soberano, o Todo-Poderoso, a causa primordial de todas as coisas, o grande arquiteto do universo e etc., encaminha o terceiro missionário. E ele vem para se tornar uma pessoa da alta patente militar. Quem sabe um general, um almirante, um brigadeiro. E ele se envolve numa questão totalmente bélica. Nós temos que perceber que tem gente que gera. É que eu vou fazer um contraponto na filosofia. O meu coordenador do curso mediúnico da casa que eu trabalho mediunicamente, eu tinha dificuldade de entender como que aquele homem era delegado. Uma paz, parecia assim, o homem sereno, camomila. Eu falei, como é que esse homem é delegado de delegacia? Não, todo mundo ficava impressionado. E ao mesmo tempo, esse missionário militar, ele é envolvido pelo ego inflado, pelo poder. Você tem um poder de decisão. Você é um general, você é um brigadeiro, você é um almirante. Se não houver uma conduta cristã, se perde com muita facilidade. Outro tipo de conduta, que os princípios imortais que elevam a alma, e ele começa a humilhar, ele humilha muito os subordinados, e ele começa a falar que a massa
tem que ser, a massa tem que bajular os grandes generais de guerra, porque somos nós que mantemos a ordem no país. Perceba, não tem nada contra a ordem, mas é a forma como a pessoa fala, né? Sem ordem não há progresso, mas é a forma como a pessoa dirige. E quantas pessoas humilharam. Eu conheci um coronel que ele começou a entrar na doutrina espírita depois que o paraquedas não abriu, abençoada queda, que quem foi cuidar dele foi um cabo ou soldado, de dar banho, colocar fralda geriátrica. Não morreu pela misericórdia divina, mas tem hora que precisa as pancadas, e ele sempre fala, hoje estou matando todo mundo, ele está vivo. Então ele falou que ele era um monstro, ele humilhava. Eu sou o coronel do exército. Precisou uma abençoada queda de um paraquedas que não abriu, no Rio de Janeiro. Aí, a última vez que ele falou assim: Marco, eu estou fazendo um trabalho muito bonito. Tem uma casa espírita aqui em Brasília que tem a tradição do lava-pés. Como isso é significativo, lavar os pés dos irmãos. É simbólico? É, mas o que está por trás do simbolismo? Jesus foi criado entre os essênios, e Jesus aprendeu com os pais e com os mais velhos a cultura dos essênios de receber os viajantes e lavar os pés, com muita gratidão. Em uma organização que eu faço parte, social, esporadicamente nós temos lava-pés, principalmente para os jovens que estão renascendo das drogas, e é um clima de alegria imensurável poder lavar os pés de outro irmão e depois beijar. Então, mais um fracasso. Manda mais um missionário. Esse missionário é ligado ao campo das belas artes, da plástica, da música, da cênica. Imagina o poder que uma pessoa tem. Quem aqui, muitos que são da minha idade, já estamos usando minâncora, com certeza há muito tempo. Quanto de nós aqui não lembra do ursinho chorando, derramando lágrimas no encerramento da Olimpíada da antiga extinta União Soviética? Há uma mente criadora que criou aquela coreografia. Até diz na brincadeira que quem está mais próximo de Deus são os artistas, porque é tanta sensibilidade. A abertura no Rio de Janeiro, o pior, Fred, que toda vez que tem Olimpíada eu falo, isso há 20 anos, abrir a poupança. Chegou a Olimpíada no Rio de Janeiro, na minha terra, e eu não tive o prazer de ver o 14 bis voando sozinho. Aquele momento, os carioca, vou brincar aqui, pode ter todo tipo de defeito, mas criatividade é a flor da pele. O Coliseu foi abaixo, quando aquele monte de pessoas com caixa, que ninguém sabia, os dançarinos com caixa, aos pouquinhos foram montando 14 bis, Santos Dumont, o personagem, entrou e o 14 bis voou. Então esse artista, imagina, um artista na casa espírita, na musicalidade, trabalhando com a arte-terapia. A arte-terapia, quando você é um profissional, você detecta que no desenho a criança está sendo abusada. A arte-terapia trabalha com as emoções. O coral, a força que um coral tem numa casa espírita, e precisa de artistas. E esse artista, ele se envolve na nobreza dos palácios, é homenageado, e ele não quer saber da pobreza, não quer saber da miséria. Pegue um tamborzinho, vá brincar com as crianças numa creche, só em cima do lúdico, mas em cima da força da arte, porque você está permeado pela arte, você recebeu esse dom. Mas o que acontece? Os 4 eram 4 ofícios importantes e se perderam, e vem o 5º, depois de toda uma experiência de fracasso, né? Foi igual o fracasso precisou o meteorito cair aqui na Terra para matar cansaço mental hoje, os dinossauros, porque foi uma experiência que não deu certo na evolução da Terra. Isso foi o que, segundo diz, foi a extinção dos dinossauros. Até o próprio André Luiz fala isso, Emmanuel, se eu não me engano. Mas enfim, o 5º, ele vem sem nenhuma importância em termos de ofício. É uma pessoa comum. É o Joãozinho que frequenta aqui o Sezon. É a Dona Mariazinha que frequenta o Sezon. Semi-analfabeto, quando abre a boca, e nós vai e nós foi.
Se brincar, nem tem mais dente na boca, mas um sorriso que nem o Buda da felicidade consegue ter aquele sorriso. Amoroso, amorosa, está sempre solícito para ajudar, está sempre falando da imortalidade, falando que a vida continua, doando, trabalhando, não reclama de nada. E é uma pessoa conhecida na comunidade, que quando chega alguém procurando para fazer uma entrevista no jornal, porque essa pessoa há anos que movimenta aquela comunidade, onde fica a casa do Joãozinho? Onde fica a casa da Mariazinha? Não tem um negócio de água aqui na ponta aqui? Um olho de água, uma água natural que sobe aqui no final do Bandeirante? Tem naquela ponta ali, ó. Chafariz. É isso, mora ali no Chafariz. Todo mundo sabe aqui no Bandeirante onde mora o Joãozinho e a Mariazinha. E tudo nele é amor, canto por amor, 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 vivo por amor, 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 amor. Às vezes esse amor só fica no final do ano, chega o Natal, né? Chega o Natal, eu te até trouxe para mostrar um vídeo, mas eu vou mostrar na próxima vez que for convidado. Me sinto honrado de estar aqui, sempre que me convidam, e esse vídeo ele é atemporal, eu vou passar, ia passar hoje, mas enfim. Gente, só para terminar aqui, ontem eu estou virando um espírito perturbador, passando mensagem para o PC, PC, estou aqui na portaria, PC, estou aqui na portaria, PC na portaria, PC não respondia, eu falei, dormiu, porque eu vi o carro dele, entrei, nós somos vizinhos, bati na porta, lá vem o PC, já você estava encarnado, desencarnado, Marco, hoje é quinta, e eu coloquei na minha cabeça que era sexta, então eu adiantei, esse atraso aqui, eu cheguei aqui ontem, espiritualmente, eu botei na minha cabeça que a palestra era ontem. Fiquei com pena do PC, o PC não pôde vir, aí foi um problema sério de última hora, pegou dengue, né? Enfim, o Paulo César, eu falei PC, mas é o Paulo César conhecido por todos. Meus amores, e o mensageiro do amor dá certo, porque ele não se preocupa com títulos, ele sabe que ele é perseguido. Quem de nós aqui não é perseguido? Quem de nós aqui de vez em quando alguém está cutucando para tirar o nosso centramento, e ele simplesmente repete aquela frase célebre: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, ou até mesmo copiando Jesus, porque nessas horas que a gente é atentado por pessoas invejosas, por pessoas que querem o nosso mal, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Não cabe a nós, com o discernimento, o conhecimento que nós temos, entrar na bolha da violência. Para mim, Chico Xavier é o mensageiro do amor e serve para nós como legado, como experiência. O próprio Jesus, na fala, na narrativa, é o mensageiro do amor, que os discípulos não tinham nem ideia aonde ia chegar o cristianismo. E aqui eu encerro minhas palavras, agradeço pelo comparecimento, que possamos voltar bastante reflexivo, e se puderem, baixa num PDF Jesus no Lar, é isso aqui, ó, e dê um presente para vocês, para nós, né? Correção, gratidão. Mais uma vez nós agradecemos ao nosso irmão Marcos Terras, que gentilmente atendeu o convite para estar aqui conosco. Agradecemos aos amigos espirituais, a Jesus e a Deus, sobretudo, pela oportunidade do ensinamento, do aprendizado dessa noite. Que essas lições de amor, de sabedoria, permaneçam em nossos corações hoje e sempre, graças a Deus. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados ao Divino Mestre Jesus. Nesse instante do passe, faça a sua oração mais íntima, aquele pedido do coração, pedido com fé, como dizia Jesus a cada um de nós, quando era curado, que ele dizia: a tua fé te curou. Vamos aproveitar esse momento de harmonia e de paz, buscar essa força interior, fazer os nossos pedidos. Mas também procure sentir a presença do seu mentor amigo, estendendo as mãos sobre suas cabeças nesse instante, trazendo as melhores energias fortificadoras, transformadoras,
trazendo coragem, trazendo fé aos nossos corações. Visualize também os lares, cada ambiente, cada familiar, cada amigo que ali se encontram, recebendo também essa vibração, esse abraço fraterno do amigo espiritual. Observe ali a sua cama e toda a sua casa, cada ambiente recebendo muita luz nesse instante. Vamos observar também o nosso ambiente do dia a dia, do trabalho, do estudo. Também nesse instante, observarmos o caminho de retorno para os nossos lares com muita claridade, rogando a Jesus a fluidificação das nossas águas e que possamos retornar em segurança aos nossos lares. Graças a Deus que assim seja.